Batalhão! Alto! Formar alas! Quem vem lá? Major Frias. Mensagem urgente para o imperador. Tropas militares rebeldes e grande massa popular concentram-se no campo de Santana. O brigadeiro Lima e Silva pede instruções. Eis uma proclamação para ser lida ao povo. Diga ao brigadeiro que mantenha as tropas em prontidão. Majestade, está em palácio uma delegação de juízes. Que entrem. Informa a Vossa Majestade que o povo não se conforma com o novo Ministério dos Marqueses. Eu já enviei uma proclamação ao povo. O povo e a tropa não transigirão com as suas reivindicações. E querem que o imperador transija. A Constituição me otorga o direito de escolher os ministros. Graves consequências advirão, Majestade. Informa aos amotinados que eu estou pronto a fazer tudo para o povo. Nada, porém, pelo povo. Complica-se a situação, senhores. O povo, a favor de quem dispus a minha própria vida, agora se volta contra mim. A paz não mais existe no Brasil. Majestade, o 1º Batalhão de Artilharia aderiu aos revoltosos. A artilharia? Que triste futuro te espera, meu filho. Criado como um porco entre gente ignorante. Queira Deus este país nunca precise de ti, senhor príncipe Dom Pedro. Mas que isso? Olha esse menino. Meninos! Moleque! Sem vergonha! Senhor Dom Pedro de Alcântara! Tu és um príncipe! Não deves te misturar com escravos!
absurdo, senhor meu marido. Uma insensatez a vida que leva este rapaz. É. Um estroina, um irresponsável, um devasso. Ora, coisas da idade. Pedro já não é mais um fedelho. Além disso, tem que se comportar como um príncipe herdeiro, com a dignidade que a sua posição exige. Vou chamar-lhe as balas. É preciso uma decisão mais definitiva, senhor meu marido. Um casamento. Algum assunto sério, pelo que vejo? Pedro, cumprimenta teus pais decentemente. A vossa bênção, minha augusta mãe, Dona Carlota Joaquina, rainha de Portugal e princesa de Espanha. Senhor, meu pai. Ora, deixa-te de mesuras. Tenho ouvido coisas de ti que me arrepiam os cabelos. De ti, sim, que não sabes te portar como um príncipe herdeiro. São invenções de Freia Rábida, só porque não decorei a declinação do latim. Bem sabes a que me refiro, Pedro. Mas já tenho preparado o teu castigo. Um casamento. Amanhã mesmo, mando Marialva para a Europa para arranjar-te uma esposa. Casamento? Dona Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo Lorena, arquiduquesa da Áustria. Tua melhor composição, Pedro. O que foi? Tenho que ir ao plástico. Pedro, há tanta coisa que gostaria de conversar contigo. Não me demoro. A situação política não é das mais tranquilas. Por que não procuras ajudar a teu pai? Meu pai teme que eu seja um liberal. E não és. Caluda, se Francisco I, teu pai, descobre que tens por marido um príncipe liberal... Perdoa-me pela intromissão, Alteza. Seria muito bom que te preocupasses mais com as coisas da corte. Ora, Freia Rábida. Meu pai hesita enquanto seus ministros divergem. Uns querem que ele retorne a Portugal, outros acham que eu devo ir. Não deves ir. Nosso lugar é aqui. Há muito por fazer. Não faças nada que prejudique nosso herdeiro. Até mais ver.
Muito bons dias, Alteza. Bom dia, Plácido. Que tal o cavalo? Parece bom. Eu creio que a ferradura da mão esquerda se soltou. Vem cá. Vê o fogo, Plácido. Tens novidades? Hoje temos patuscada no botequim da Corneta. Ora, viva! Vai lá também o chalaça. E quem mais? Vinho, viola e bailarinas. Vinho, viola e bailarinas. Estarei lá. Vinho, quero vinho. É preciso agir, Majestade. É uma rebelião. A tropa está amotinada. Ora, mas o que eles querem, Sr. Tomás Antônio? Selvagens! São selvagens! O que está esperando, senhor meu marido? Eu quero ir embora desta terra. Eu não quero ficar aqui nem mais um minuto. Estão se preparando outra peça, tal qual o famigerado Bonaparte. E tu não percebes um palmo adiante do nariz. Eu estou farta dessa malta de arruaceiros. Carlota. Isto é terra para o teu filho Pedro e para a paspalhona da Leopoldina. Quanto a mim, quero voltar para Portugal, para o meu palácio, viver entre gente e não neste paraíso cheio de mosquitos. E quando chegar a bordo, baterei com os meus sapatos um no outro para não levar sequer um grãozinho de areia desta terra maldita. Vem cá. Olha, cuidado. Chalaça, atende. Bora, bora. Mais um rabo de saia. Alteza, uma revolta? Onde? No Campo Santana? Eu vou até lá. Vai enfrentar os amotinados? Vou parlamentar com eles. Mas sozinho, Alteza? Nosso bom amigo o príncipe Dom Pedro acaba de ingressar na vida política do reino. Acabou-se a tranquilidade dele. Espera! Não vês que é o príncipe Dom Pedro? Senhor Brigadeiro Francisco Joaquim Carrete, o que está querendo vossa tropa? A tropa e o povo querem uma nova Constituição. Só a Constituição, meus bons padres Macambu e Romão de Góis. Também um novo ministério, Alteza. E uma nova junta governativa. A tropa eu peço que confie em mim. Quanto ao povo? Peço ao meu povo calma e serenidade. Voltai aos vossos lares, ao vosso trabalho. A Constituição será outorgada. Não por imposição, mas por merecimento.
Socorro! Vão me matar! Não, meu pai. É a grande homenagem. Isso é a monarquia constitucional, senhor Conde dos Arcos. Melhor uma monarquia constitucional do que outro regime que não seja monarquia, senhor Palmela. Jure por mim, Pedro. Juro, em nome de El Rei, meu pai e senhor, e em meu nome próprio, veneração e respeito à nossa santa religião, observar, guardar e defender perpetuamente a Constituição. Nomeio meu prezado e bem-amado filho Pedro de Alcântara para príncipe regente e, como tal, encarregado do governo geral e inteira administração de todo o reino do Brasil. Vou, certo de que o novo regente se haverá como amigo e pai destes povos, cuja saudosa memória levo profundamente gravada em meu coração. Rio de Janeiro, 22 de abril de 1821. Assinado Dom João VI, é o rei de Portugal, Brasil e Algarves. Convido meu estimado filho a assinar o termo de juramento e a posse de regente. Daqui me despeço com tristeza. No Brasil eu passei os melhores anos de minha vida. Sua permanência no Brasil vai provocar reações desastrosas em Portugal. Prepara-te e que Deus te proteja e te livre de todas as tramas e conspirações que cercaram o teu pobre pai. Minha volta para Portugal talvez seja o primeiro passo para a independência do Brasil. Ouve, pois, o meu conselho, Pedro. Se o Brasil separar-se de Portugal, põe a coroa sobre tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela.
Bom dia. Quem quer a boa pescada, quem quer o bom camarão, quem quer a boa sardinha, e no norte. Meus bons dias, a encantadora Viscondessa de Rio Seco. Bons dias, Alteza. Me recomende ao senhor Visconde. Encantado. Até mais ver, senhora Viscondessa. Alteza, bom dia. Bom dia. Estou muito feliz porque Dom João VI já chegou a Portugal. Como é que Vossa Excelência sabe disso? Soube-o na embaixada da Inglaterra. O embaixador inglês é sempre muito bem informado. Sua Alteza nos dá a honra de conduzi-lo até o paço. Muito agradecido, eu estou perto. Até nas praças já sabem das novas. Será que sou eu o último a saber notícias de Portugal? Hoje eu soube pelo Barão de Mariscal que as cortes de Lisboa não se fartam de criticar a regência. Já me chamam de rapazinho brasileiro. Ainda mostro a eles quem é rapazinho. Isso vem acirrando os ânimos do povo. A ação das cortes de Lisboa está acelerando o processo de separação. Jamais faltaria a fidelidade que devo ao meu pai. Os brasileiros e os portugueses residentes no Brasil pensam diferentemente. Sabeis que já se reabriu a loja maçônica que Dom João VI havia fechado? Conspiram novamente os pedreiros livres da maçonaria. Todos os cidadãos desse país são livres em suas ações, Frei Rábida. Desde que não firam os princípios do regime, Alteza. Os maçons são úteis ao regime. São perigosos, insinuantes, agem nos bastidores. Em nome do grande arquiteto do universo, está aberta essa sessão extraordinária da loja Comércio e Artes. Dada a alta relevância do assunto e sua grande urgência, concedo de imediato a palavra ao nosso venerável irmão orador. A situação política agrava-se dia a dia. As cortes portuguesas já nos impuseram uma Constituição sem a participação dos deputados brasileiros. Logo depois, um decreto que pretende suprimir toda a autoridade do nosso príncipe regente. E agora, essa inescrupulosa resolução querendo eliminar os nossos tribunais criados por el rei Dom João VI. Se nos curvarmos diante de tais afirmações, estaremos aceitando o retorno do Brasil à condição de simples colônia de Portugal. É o cúmulo! Aqueles investidos! Isso é um abuso! O que é que eles estão pensando? Isso é uma provocação! O que está acontecendo? Uma carta de Lisboa exigindo o retorno de Sua Alteza Dom Pedro a Portugal. Isso será o fim da regência? Eu mostro a eles quem eu sou! Cortes tratam o príncipe regente como um rapazinho que precisa completar os seus estudos na Europa. Não pode consentir nisto. Senhor Gomes da Silva, leva esses decretos aos jornais. Quero que o povo tome conhecimento disto. E depois volte aqui. Temos o que fazer esta noite. Prudência, Alteza. Ao povo caberá a decisão.
Mas isto é o fim da regência. Querem que Dom Pedro volte para Portugal? Exigem que Sua Alteza abandone o povo brasileiro. Isto é um absurdo! Uma calamidade! Silêncio! Dom Pedro! Viva Dom Pedro! Vossa Alteza não pode deixar no Brasil. Vossa Alteza tem que ficar no Brasil. Por favor, Alteza, não nos deixe. Fica, Alteza, fica. Vossa Alteza não pode deixar. Fica, Alteza. Fica, silêncio, silêncio. Antes de mais nada, um gole desse vinho. Pois não, Alteza. Saúde! Quero o ministério reunido no paço logo pela manhã. O povo já se decidiu. Antes de pedir vossos conselhos, comunico-vos que já escrevi a meu augusto pai, informando que vou cumprir as ordens recebidas. Estou pronto para regressar a Portugal. Não posso compreender. Sua Alteza sabe muito bem o que está fazendo. Alteza. Vim pedir os conselhos de vossa prudência e sabedoria, meu bom Frei Sampaio. Este é um momento de suma importância para o futuro da nação. Os decretos vindos das Cortes de Lisboa são humilhantes para o nosso povo. E nós, os maçons, não podemos permitir nesse aviltante retrocesso que quer impor ao Brasil. Nada menos se pretende do que desunir-nos, enfraquecer-nos, arrancando do seio da família brasileira o único pai comum que nos resta. Que se organize uma comissão para informar ao príncipe a nossa determinação. Que se ouça o povo de toda a nação. Que sigam emissários para Minas Gerais, São Paulo, a fim de trazerem de lá as mensagens de suas representações. Serão milhares de assinaturas. Será o povo exigindo o respeito e a consideração que o Brasil merece de Lisboa. Querem que o Brasil volte a ser colônia de Portugal? Querem a divisão do Brasil em pequenos estados? É preciso que estejam todos unidos para exigir que Dom Pedro fique no Brasil. Os cidadãos sensatos e livres consideram finalmente lavrada a sentença da anarquia e da escravidão do Brasil. Toda a nação está reunida em torno de Vossa Alteza. Todos estão convencidos de que vossa saída do Brasil será o estopim que fará explodir a luta armada pela independência. O filho emancipado já não poderia ser privado dos direitos e prerrogativas que por partilha legítima lhe pertencem. Que o príncipe fique até que o soberano Congresso seja informado da verdadeira situação do país. Excelentíssimo senhor Clemente Pereira. Como é? Para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fique. Bem-vindo, conselheiro José Bonifácio. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Melhor dizendo, ministro José Bonifácio. Já vos confiei o cargo de ministro do Reino de Estrangeiro. Sereis a pessoa de maior proeminência do novo governo. Vosso prestígio conquistado nas cortes europeias servirá para calar a boca aos maldizentes de Lisboa. Nunca o Brasil precisou tanto de Vossa Excelência. Sem quebra do elevado respeito que me merecem as decisões de Vossa Alteza, sou constrangido a declarar que somente aceitaria tão honrosa nomeação sob determinadas condições. Declarai vossas condições, conselheiro. Terá que ser entendimento particular, de homem a homem.
Convido-vos para um passeio. Senhores, vossa tarefa daqui para frente será árdua. Tereis que consolidar e pacificar a nação. Tereis que preservar a sua unidade, sem derramamento de sangue, sem lutas. Concordo. Para tanto se impõe uma sábia e resoluta reforma administrativa. Perfeitamente. Sou de opinião que o Brasil deve ter uma Constituição própria. Uma Constituição que atenda às exigências peculiares ao país, mesmo contra os deputados de Lisboa. Chegaremos, então, a um passo da independência? Por que não, Alteza? Por que não? Continue. Continue. Todas essas decisões exigem que Vossa Alteza permaneça no comando supremo deste país, seja qual for o caminho dos acontecimentos. São estas as condições que eu me atrevo a propor para servir como ministro. Podeis vos considerar ministro. Atenção, pessoal, atenção! Tropas portuguesas na barra! Atenção! As tropas portuguesas estão querendo desembarcar no Brasil! Senhores, todas as tropas que Portugal mandar ao Brasil sem o meu consentimento serão consideradas inimigas. Apenas permitirei que desembarquem soldados dispostos a servir sob meu comando. Somos 1.200 homens em armas com ordens para desembarcar. Quem dá ordens aqui sou eu. Ordeno que regressem imediatamente a Portugal. Dom Pedro viajou para Minas Gerais. O brigadeiro Pinto Peixoto assumiu o governo em Vila Rica. Perdoe-me a falta de cerimônia. À vontade, senhor ministro. Aprecio muito o vosso trabalho. Vossa Excelência sabe da minha paixão pela botânica. Muito me honra esta visita. Vamos chegar até minha modesta morada. Antes eu gostaria de conhecer a vossa famosa coleção de plantas. Com muito prazer. Trago boas novas. Pedro tem sido muito bem recebido em sua viagem. Minas Gerais está pacificada. Meu marido fez com que os rebeldes de Vila Rica lhe rendessem homenagens. Eu tinha certeza de que isso aconteceria. Veja esse exemplar, princesa. Maravilhoso. É uma cateleia purpurada. Exatamente. A viagem de Pedro foi um grande passo em favor de nossa causa, ministro. Sem dúvida. Dom Pedro voltará dessa viagem com a consciência de que está destinado a fazer dessa terra um grande império. O objetivo é trazer Dom Pedro para o nosso grupo. Afastá-lo da influência do Andrada, que ainda o tem nas mãos. O Muniz Barreto deu-me uma ideia. Um título dignificante. Um título? Qual seria? Protetor e defensor perpétuo do Brasil. Magnífico. E não virá da parte do Andrada, e sim da municipalidade. Assim prenderemos Dom Pedro à causa brasileira e passaremos uma rasteira no Bonifácio. Rasguemos o véu dos mistérios. Só assim baquearão de uma vez os dragões que rugem e procuram devorar-nos. Por proposta do brigadeiro Muniz Barreto, suplicamos a Vossa Alteza se digne aceitar o título de protetor e defensor perpétuo do Brasil.
Não posso aceitar o título tal como se me oferecem. O Brasil é de protetor. Aceito, porém, com muita honra, o título de defensor perpétuo. E juro mostrar-me digno dele. O próximo passo será destituir o Andrada do cargo de grão-mestre da maçonaria. Juro promover, à custa de minha própria vida... Juro promover, à custa de minha própria vida... A integridade... A integridade... Independência... Independência... E a felicidade do Brasil... E felicidade do Brasil... Levantai, irmão Guatimozin. Eu vos recebo e constituo grão-mestre maçom, na plenitude de todos os direitos. Saudemos o irmão. Oze. 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 Há uma trama organizada tentando jogar Vossa Alteza contra mim. Não creio que as coisas cheguem até esse ponto. Vede os acontecimentos de São Paulo. São um insulto à regência. E particularmente contra a minha pessoa. Meu irmão Martim Francisco foi escorraçado da junta governativa. Mas Vossa Excelência sabe que eu já ordenei uma ação punitiva contra os sediciosos de São Paulo. Mas nem Francisco Inácio, nem seus sequazes obedeceram às vossas determinações. Urge uma ação enérgica contra eles. Comunicai ao Ministério que farei uma viagem de pacificação a São Paulo. Era o que eu pensava em vos sugerir, Alteza. Prenderei os revoltosos. Pessoalmente. Estamos a 2 léguas de São Paulo, Alteza. Há algum movimento suspeito na cidade? Tudo em calma. Abram caminho para a comitiva de Sua Alteza, o Príncipe Regente. Abram caminho. São da frente. Depressa. Vamos. Vamos. Jamais, tão alguma, teve condutores tão ilustres. Ora, também nenhuma delas foi tão digna deles, encantadora senhorita. Alteza, permiti-me a honra de apresentar minha irmã, Dona Domitila de Castro, Canto e Melo. Concedei-me a honra de vos convidar para um café em minha casa. É com muita honra que vos apresento as figuras mais importantes da província de São Paulo, Alteza. Eu estou muito feliz por me encontrar entre a boa gente de São Paulo. Coronel Silva Teles e senhora. Senhora Arruda Botelho e senhora. Vossa Alteza.
Senhor Camargo de Toledo e senhora. Padre Belchior Pinheiro. Padre Belchior, como está passando? Senhorita Maria Ribeiro Pires do Prado. Senhorita Maria Antonieta Moraes Barros. Senhorita Carolina Pereira de Campos Vergueiro. Senhora Cristina de Jesus Paes Leme. Senhor Antônio Fonseca de Albuquerque e senhora. Senhor Vicente da Costa Taques Góes e Aranha, capitão Mor de Itu. Nós temos aqui presente um oficial da corte de Napoleão. Com esta farda, defendi gloriosamente a milícia da minha terra, Alteza. Capitão. Não foi minha intenção magoar Vossa Excelência. Como prova de reconhecimento pelos serviços que prestou à pátria, eu vos condecoro com a Ordem de Cristo. E com a Ordem do Cruzeiro. Coronel João de Castro e sua filha Trucanto e Melo. Coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz. Coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz considere-se destituído de seu cargo. Juntamente com o senhor Miguel José de Souza Pinto, será conduzido ao Rio de Janeiro. Preso. Sou muito grata pela atenção ao meu chamado, Alteza. De que se trata? Eu não queria incomodar Vossa Alteza, que já tem tantos afazeres. Eu estou em viagem para Santos, mas ainda disponho de algum tempo. O que te transtorna? Trata-se de meu marido. Nós estamos separados há alguns anos. Ele agora ameaçou tomar a guarda de meus filhos. Insiste em perseguir-me. Já tentou até me matar. Eu creio que por ciúme, não sei. Quem não os teria? Fica tranquila. Isso não tornará a acontecer. Serei eternamente grata. Isso é uma declaração de guerra. E ainda tem mais, Alteza. Exigem que Dom Pedro se submeta à simples condição de delegado das cortes de Lisboa. São determinações intoleráveis. Pretendem também nomear todos os nossos ministros e transferir para Portugal a sede do governo brasileiro. Isto é demais, senhor ministro.
É chegada a hora de cortar os laços que nos unem a Portugal. Tendes todo o meu apoio. Dom Pedro precisa ser convenientemente informado sobre a decisão que deve tomar. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Porque em resoluções e medidas de água morna, para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir. Partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Ai, canalhas! Parasitas! Cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Senhor ministro, Sua Majestade marcou audiência e já se passaram 3 horas. Pedimos escusas, mas não podemos esperar mais. Queira transmitir ao imperador o nosso respeito. Peço-vos que aguarde mais um momento. Com licença, senhor. Mas... Senhor Gomes da Silva.
dizer ao imperador que tudo tem limites. Não se pode desrespeitar assim compromissos com embaixadores de nações amigas. Mas onde vou encontrar Sua Majestade? O senhor sabe muito bem onde ele está. Eu? O senhor não é o confiteiro do imperador? Só pode estar em companhia daquela rameira. Perdão, Majestade. O que aconteceu, Chalaça? O senhor ministro do reino está à espera para audiência com os embaixadores. Audiência. Pedro. Voltarei logo que for possível. Por tua causa, eu esqueço o Império. Um déspota. Pedro? Não. O ministro. Todos os Andradas. O que houve, Chalaça? O que houve? Querem ter o imperador nas mãos. Como um fantoche. Senhor José Bonifácio parece não gostar de mim. Não, ele não gosta de ninguém. Não viu o que ele fez aos chefes da maçonaria? Mandou prendê-los só porque não aceitaram o cabresto. Nem mesmo Vossa Mercê está livre dele. Ainda agora? Fale. Não. Eu não ouso repetir os termos que ele usou para se referir a Vossa Mercê. Exijo que me contes. Com perdão da palavra, chamou-a de rameira. Dizem que Dom Pedro é o imperador, mas quem manda é o ministro. Mas não se preocupe. Nós temos a amizade de Sua Majestade. Eu não tenho medo dele. Apenas me preocupo com as consequências de sua língua ferina, que podem prejudicar muito mais ao imperador do que a mim. Eu não sou nada. Contra o inimigo comum, eu proponho uma aliança. Então, guerra aos Andradas. Eu sinto tanto. Sei que não estou convenientemente trajado para uma audiência oficial. Uma nação exige muito mais de um imperador. Exige respeito, dignidade, responsabilidade. É exatamente isso que eu exijo de meus ministros para comigo. E tem mais. Também não admito intromissões em minha vida particular.
Viva, viva! Bravo! 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 Aproveita e faz o pedido. Saúde! Esse vinho é das poucas coisas boas que meu pai deixou no Brasil. Deixou também o regente que virou imperador. Imperador que nem sempre é entendido pelos súditos. E que às vezes parece-me severo demais. Não creio que seja por tua decisão que continuam presos os revoltosos de São Paulo. Eu os prendi pessoalmente. Mas deve ser por exigência do Andrada que eles ainda não foram anistiados. O Andrada não é dono de minha vontade. E por que eles ainda não estão livres? Um governo forte pode ser clemente para os inimigos. Queres a liberdade dos paulistas? Muito bem, eles serão soltos em tua homenagem. Verás que os Andradas não têm a força que supões. Quero que leve este mimo para Titília. É um reparo pelo incidente no teatro. Ah, diga-lhe que já puni os responsáveis. Com vossa permissão, eu quero informar que o verdadeiro responsável não foi punido. Ao proibir a entrada de Dona Domitila no teatro, o diretor nada mais fez do que cumprir ordens superiores. Ordens de quem? Fala, Chalaça. Do ministro do rei? José Bonifácio? Estás louco. Não. Não há outro homem na corte capaz de desfeitear publicamente a favorita do imperador. Não entendo por quê. Pela moralização do império. Pelo decoro da corte. Está bem, pode ir. Quero uma audiência com o imperador. Sua Excelência, o ministro José Bonifácio de Andrada e Silva. Que entre. Uma grave questão me traz aqui, Majestade. Sente-se. Fui informado de que Francisco Inácio e os demais sediciosos de São Paulo foram libertados. Hoje mesmo despachei o decreto. Tal decreto implica um erro de direito. A anistia foi ponderada, senhor ministro. Não foi um ato de reflexão, como parece dar a entender. A anistia se concede a quem foi condenado. Os sediciosos de São Paulo nem sequer foram julgados. Tanto melhor. Talvez sejam inocentes. Aos inocentes não se perdoa, se faz justiça. Não me venha com meias palavras, senhor ministro. Não sou homem de subterfúgios, Majestade. Comenta-se na cidade que vossas decisões são sugeridas por Dona Domitila de Castro. Não admito que se intrometa em meus assuntos particulares. Eu me intrometo sim, Majestade. Quando essas particularidades trazem a desmoralização do governo. Nessas suas palavras, senhor José Bonifácio! Aconselho Vossa Majestade a mandar a moça de volta para São Paulo. Que moça?
Dona Domitila de Castro, Canto e Melo. Saiba que é mais fácil os ministros deixarem suas pastas do que a moça deixar a corte. Queira Vossa Majestade aceitar a minha demissão. Quando o favoritismo, o escândalo e a irresponsabilidade ditam regras ao governo, não posso me conformar. Está aceita a vossa demissão. Ampliai vosso decreto. Também estão demitidos meu irmão Martim Francisco e minha irmã Dona Maria Flora. Não só os cargos, mas até a própria vida perdem os Andradas em defesa de sua honra. Lastimo tudo que vem acontecendo pelo meu país. Grande Deus! É crime amar o Brasil, ser nele nascido, pugnar pela sua independência e pelas suas leis! Senhores deputados! Peço licença ao senhor deputado Martim Francisco para ler uma mensagem que acabo de receber. O ministro do Império faz saber que, por ordem de Sua Majestade o Imperador, não mais permitirá qualquer espécie de ataque que possa ofender ou desrespeitar as Forças Armadas. Exige ainda mais decoro no trato a que tem direito e merece a augusta pessoa de nosso digníssimo Imperador Dom Pedro I. Enquanto aqui estivermos para defender os interesses e a honra do nosso povo, arma-se um golpe de força contra esta Constituinte. Tudo indica que Sua Majestade tem interesse na dissolução desta Assembleia. Estamos cercados. Não admitimos neste recinto oficiais armados. Esta espada é para defender a minha pátria. Aqui está uma mensagem de Sua Majestade. Acaba de ser dissolvida esta Assembleia Constituinte. Senhores, considerem-se presos. Respeito Vossa Majestade, o Imperador. Em nome de Sua Majestade o Imperador, considere-se preso. Lamentavelmente, Dom Pedro escolheu o caminho da violência.
do absolutismo, primeiro passo para a sua decadência. Tenho tido tantas preocupações, Titília. Com a criação do novo Conselho de Estado, terás um pouco mais de paz. Se eu pudesse estar sempre a teu lado. Vou precisar muito de ti. Estou esperando um filho. Tem certeza? Uhum. Amor, amor, amor! Oh, perdão. Tu estás bem? Providenciarei para que nada te falte. Viscondessa. Que? Serás viscondessa. Eu? É, viscondessa de Santos. Santos? Mas não é a terra dos Andradas? É por isso mesmo. Quando eles souberem. Como viscondessa, precisas ter um palácio que seja digno de ti. Pedro. Farei construir a mais bela casa da cidade. A bastardinha, a nova filha do imperador. Não. Quantas filhas tem o imperador? Registradas ou pelo mundo, hein? Nem o imperador poupas. Que língua! A saúde da favorita de Sua Majestade. A mais feliz e importante das mulheres da corte. Mas é um absurdo. A ralé na Capela Imperial. Não há o que temer. Vossa Excelência está aqui a convite do imperador.
Foi um escândalo, Majestade. Aquela mulherzinha na tribuna imperial. Já fui informada de tudo, Marquesa. Vou conhecê-la hoje. Conhecer a quem? Dona Domitila de Castro. Sua Majestade o Imperador. Sua Majestade a Imperatriz Dona Leopoldina. Dona Leopoldina, apresento-vos o coronel João de Castro Canto e Melo. O seu filho, o tenente Francisco. E sua filha, Dona Domitila de Castro. Vejo agora que também a inveja de vossa formosura provocou a revolta das damas da corte. Encantado, Majestade. Em vosso desagravo, pediu ao imperador que vos nomeasse a primeira dama do paço. Seja feita a vontade da imperatriz. De hoje em diante, vossa mercê terá lugar permanente na tribuna de honra da Capela Imperial. E como primeira-dama participará de todas as recepções e festas na corte. Aposto que preferes a trigueirinha. Isabel Maria? Belinha, venha cá. Nem liga ao pai. Deve estar com raiva de ti. Por quê? Por certo, deve sentir que dás mais importância aos filhos imperiais. Ah, deixa-te de ciúme. Isabel Maria não tem pai. Não podes dizer isso. É verdade. Todos podem usar o nome dos seus pais. A nossa filha não. Isso porque nasceu filha do imperador. Imperador que tudo pode, mas não pode reconhecer a própria filha perante o seu império. Isabel Maria será reconhecida publicamente como filha do imperador. Quem me dera estar longe daqui para poder dar-te um beijo. Admito tudo, Pedro. Menos isso. Isso o quê? Todos devem me julgar uma tola. Se eu não tomei nenhuma atitude até hoje, foi para evitar um escândalo. Aprendi com meu pai a ser responsável e sensato. Leopoldina. Aceitei essa mulher na corte na esperança de esconder essa vergonha dos teus súditos. Mas eu acho que eu errei porque... Por quê? Espera! Aquela menina! Ela não tem culpa, eu sei, é uma pobre criança. Mas eu não quero. Eu não admito essa intimidade com os nossos filhos.
Seria a continuação de nossos erros. Muito bom dia, senhora Viscondessa de Santos. Meu amigo Chalaça. Está transbordando de felicidade. O que a torna mais encantadora ainda, Domitila? O que achas de minha casa? Belíssima, encantadora, Domitila. E o que falam na corte sobre a festa de inauguração? Loa-se um, despeite de outros, coisas da corte. O importante é que falem. Falem! Sua Alteza manda-lhe este mimo. O que será? Se me permite, eu gostaria de ler. Por favor, eu estou curiosa. Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador e defensor perpétuo do Brasil, querendo dar um público testemunho do alto apreço em que tem os serviços prestados pela Viscondessa de Santos, tratando de minha amada e querida filha Duquesa de Goiás, hei por bem acrescentar-lhe com o título de Marquesa de Santos em sua vida. Quero e mando que a referida Dona Domitila de Castro Canto e Melo se chame Marquesa de Santos daqui em diante, e que com o dito título goze de todos os privilégios e isenções. Está encantadora, senhora Marquesa. Meus parabéns à dama mais importante do país. Attention, attention! La quadrille est française. Atenção, atenção! Sua Majestade Imperial Dom Pedro I. Concedei-me a honra desta dança, senhora Marquesa. Atenção, atenção!
messieurs, avancez, avancez. Mesdemoiselles, messieurs, Molinette, DAD. Un tour de promenade. Mesdemoiselles, à Rome. Já enviaste aquele chalaça, secretário alcoviteiro à procura do imperador? Já, majestade. Há 3 dias que Pedro não pernoita no paço. Foi por causa da morte do senhor Visconde de Castro, majestade. A morte do pai da marquesa não justifica esse procedimento. Majestade, tudo isso passará. Minha paciência se esgotou. Deixe-me a sós com a imperatriz. Que é isso? É nos armários da Marquesa de Santos que devem ficar as suas roupas. Mas isso é uma insensatez. Já não aguento tanta humilhação. Perdeste a razão. Não vês o escândalo? És tu quem tem o desplante de falar em escândalo? O imperador que há 3 dias dorme na casa de sua amante? Estás louca. Louca! Eu sei que o nosso casamento foi uma imposição diplomática. Que é meu dever dar-te filhos. Eu sei que eu não posso exigir o teu amor. Mas eu posso exigir respeito. Não porque eu sou arquiduquesa da Áustria ou imperatriz do Brasil. Mas porque eu sou a mãe dos teus filhos. Leopoldina. Não foi para ser humilhada que eu deixei a corte de meu pai. Cala-te! Vá viver com essa Marquesa de Santos. É lá o teu lugar. Cala-te! Vamos! Bate! Bate na tua mulher! Na mãe dos teus filhos! Bate na imperatriz do Brasil. Perdoe minha intromissão, majestade. Mas trata-se de notícia muito importante. Tropas castelhanas invadiram novamente o território brasileiro. E o que faz o Barbacena que eu mandei para comandar as tropas nas províncias do sul? Bateu em retirada. As tropas não obedecem mais. Há notícias de muitos mortos, majestade. Providencie todo o necessário para minha partida imediatamente. Sua Majestade vai para a frente de combate? Não posso admitir invasões em terras brasileiras. Vou levá-los a chicote de volta a seu país.
Parece que já não há esperanças. Tenho que ir ao paço. Não é aconselhável, Marquesa? Eu preciso vê-la. Murmura-se na corte que Vossa Mercê é a causa da enfermidade da Imperatriz. Eu lamento informar que o estado da Imperatriz se agravou consideravelmente. Absurdo, senhor Marquês de Paranaguá. Dona Domitila insiste em visitar a Imperatriz. Eu não compreendo, Sr. Marquês de Paranaguá. Por que razão me fazem esperar nas antecâmaras? Eu ainda sou a primeira-dama da Imperatriz. Vossa Excelência queira se retirar. Não admito que venha ultrajar com vossa presença os últimos momentos da minha Imperatriz. Não será o senhor quem me há de impedir. Saia! Saia daqui! Vão me pagar muito caro por esse ultraje. Nossa amada Imperatriz acaba de falecer. Mensagem urgente do Rio de Janeiro, Majestade. Vossa Majestade deseja falar comigo? Senhor Marquês de Paranaguá, leia o decreto que acabo de assinar. Estão demitidos esses ministros. Marquês de Inhambupe, de Caravelas, Paipendi, Paranaguá. Posso conhecer as razões de minha demissão, Majestade? A Constituição me faculta poderes para isso. Pode se retirar.
querido, meu amor. Estás tão linda. Tive vontade de ir ao sul ao teu encontro. Queria tanto fazer-te um pedido. Não há pedido teu que eu não atenda. Pois hoje mesmo demiti os ministros que te insultaram. Tu me amas? Muito. Então promete que não ficarás mais afastado de mim. Isso é o que eu mais desejo. Mas não sou dono de minha vontade. Ainda mais agora existe uma forte oposição política contra nós dois. O casamento de um imperador não deveria ser uma obrigação de Estado. Muitos imperadores abdicaram por amor. Muitos, porém, renunciaram ao amor em benefício do povo. Ela não passa de uma rameira refinada. E uma rameira não pode ser imperatriz. Não pode. É isso mesmo. Calem essa macaca. Ela envenenou Dona Leopoldina. Isso é uma calúnia. Matou a imperatriz para ficar no lugar dela. Merece a forca. Isso mesmo. Então não sabe que o Marquês de Barbacena já embarcou para a Europa? À procura de uma noiva para o nosso Dom Pedro? Ah, 3 princesas já se recusaram a casar com ele. 3, não 4. Ah, o culpado é Dom Pedro. Deu muita trela a essa descarada. Isso mesmo, deu tipos de nudeza para a família inteira dela. Foi visconde para o pai, baronesa para a irmã, cavalheiros do Paz para os irmãos, uma verdade! Isso não é da tua conta, português. Sou tão brasileiro quanto tu, tanto quanto o imperador, que é português também! O imperador é português de categoria. E tu, Alaia, deviam ser expulsos do Brasil todos. Não, seu salafrário! Português, mais nada! Ele me mandou chamar. Sabes o motivo? Só posso adiantar que Dom Pedro decidiu suspender as negociações para o seu casamento com uma princesa europeia. Cá para mim, eu acho que o imperador do Brasil deveria ter por imperatriz uma brasileira. Diga ao imperador que eu já cheguei. Uma linda princesa. 17 anos. É neta da imperatriz Josefina, a primeira esposa de Napoleão. De fato, é muito graciosa. Uma ótima união. Vossa Majestade não deve se esquecer de que o casamento de um monarca é, acima de tudo, um negócio de Estado. Negócio de Estado.
Este casamento seria muito bem visto pelas cortes europeias, Majestade. Eu já tomei minha decisão, Sr. Barão de Marescal. O imperador está à vossa espera. Quero ser o primeiro a beijar as mãos da nova imperatriz. Pedro. Vossa Mercê deve deixar essa cidade o mais depressa possível. Acabo de assentar o meu casamento com uma princesa das cortes da Europa. Pedro. O imperador tem obrigações para com seu povo. E o meu povo já não aceita a nossa situação, senhora Marquesa. Mas, Pedro... Providenciarei para que Vossa Mercê seja amplamente recompensada. Longe daqui. Daqui eu não vou sair, Pedro. Eu espero que não me crie dificuldades. Que não me forces a tomar atitudes que não gostaria de tomar. Esta menina? Dona Meret Leuchtenberg, futura imperatriz do Brasil. Pedro. Pedro. Já enfrentaste situações mais difíceis? Minha querida Amélia. Esta é a mais grave de todas as crises que enfrentei. Pela primeira vez não tenho o povo ao meu lado. Perder o povo significa perder o poder. Majestade, a situação é muito grave. O batalhão do imperador marcha para aderir à rebelião. A minha guarda. O brigadeiro Lima e Silva não consegue conter os amotinados.
Comunico-vos que acabo de abdicar em favor de meu muito amado filho, Pedro de Alcântara. O príncipe tem apenas 5 anos, majestade. Neste país, há um homem capaz de transformar esta criança num verdadeiro soberano. A ele vou confiar a educação de Pedro II, novo imperador do Brasil. Vais aceitar? Não posso recusar um pedido de quem recorre aos meus préstimos num momento de aflição. Curiosa figura de Dom Pedro I, cheia de contradições. Um liberal que se tornou absolutista. Um dinasta que renunciou a 2 tronos. Um pai amoroso, um marido infiel. Se pesarmos, o fiel da balança penderá a favor de Dom Pedro I. Ele nos garantiu a consolidação deste vasto império. Impediu a volta do Brasil à condição de colônia de Portugal. E, acima de tudo, deu-nos a independência.